obrigatórias. Só lembrando que essas trilhas fazem parte, né, do currículo de vocês, então vocês precisam aí cumprir essas trilhas obrigatórias para fins de concluir o EP no qual vocês estão inscritos. Então, cada um de nós, professores, orientadores, a gente grava uma trilha específica para o EP, né, específico de vocês. Então, no meu caso, é o EP de Constitucional, que é o EP4, né, que trata aí das matérias constitucionais, remédios, controle de constitucionalidade. E hoje, como vocês já até viram aí no título da nossa aula, né, a gente vai tratar dessas ações. Deixa eu só aumentar aqui o som para não ficar pequeno. A gente vai tratar dessas ações, de controle de constitucionalidade. Então, qual é o objetivo aqui? Porque todos vocês já viram essa disciplina, já viram essa matéria, provavelmente já tiveram aula aí de prática, né, constitucional ou de prática civil, que engloba as ações de controle de constitucionalidade. Então, vocês já têm uma noção de como funciona o Instituto, de como as ações de controle elas se dão. Mas aqui na nossa trilha, a gente tem por objetivo de trazer algumas informações novas, de trazer algumas informações práticas, né? Porque a gente está dentro de um núcleo de prática jurídica. Então, o ideal é que a gente traga informações que são aquelas informações necessárias para que você possa fazer, né, executar, iniciar, protocolar uma ação de inconstitucionalidade. Aqui a gente fica um pouco restrito, porque nós sabemos que essas ações, né, elas têm ali um legitimado específico, que a gente já vai falar um pouquinho mais à frente, né? Então, não é qualquer um de nós, né, já corrigindo e já trazendo aqui essa informação, não é qualquer um de nós que pode iniciar uma ação de controle de constitucionalidade. Porém, é importante a gente saber como essa ação se dá, como essa ação tem, como é o procedimento, quem são esses legitimados, quem pode ser animus curiae, né? Das ações de controle de constitucionalidade, porque são ações importantes, né, na nossa matéria. Muitas das vezes a peça inicial que a gente está protocolando para o nosso cliente, né, seja ela de direito constitucional, seja ela de direito penal, previdenciário, ela tem a ver com alguma ADI, alguma DC, alguma DPF que foi proposta, né, no Supremo Tribunal Federal por um dos legitimados lá do artigo 103 da Constituição. Então, muitas das vezes a gente se utiliza, né? A gente se utiliza desse, como que fala? Desse arcabouço, né, normativo, a gente se utiliza dessas informações, apesar da gente não poder protocolar, apesar da gente não poder iniciar uma ação de controle de constitucionalidade, a gente utiliza as ações, as informações trazidas pelo Supremo nas ações de controle para fundamentar a liberdade de um nosso cliente, para fundamentar um habeas corpus, para fundamentar um pedido de. é, como que fala? É um pedido de. Como que eu posso dizer para vocês? É um pedido de. Calma aí que me fugiu a palavra. É, de prestação de benefício previdenciário, me fugiu completamente aqui a palavra. Uma prestação de benefício previdenciário. Então, eu peço muita atenção aos senhores, né, para a aula de hoje, para a trilha de hoje, porque é uma trilha carregada aí de informações essenciais para o nossa. é, Só um minuto. Então, vamos lá. Seguindo aqui, estou abrindo aqui o nosso conteúdo, né? Vamos lá. Qual é o objetivo, né, dessas ações de controle? Primeiro de tudo, né? Se a gente estiver diante de uma ação de controle de constitucionalidade, e essas ações estão voltadas, na sua maioria, estão previstas lá no artigo 102 da nossa Constituição Federal, qual é o objetivo de uma ação de controle de constitucionalidade? Essa ação, ela tem por objetivo, né? Ela tem um papel
de ser um instrumento, né, a gente pode dizer assim, um instrumento, uma forma, uma prerrogativa que tem o Supremo Tribunal Federal de garantir a supremacia da Constituição Federal. Então, quando a gente está diante de uma ação de controle, né, se você parar para pensar, a Constituição ela está, né, acima de todas as leis, né? Então, as leis, os nossos atos normativos, eles precisam respeitar o que está previsto dentro da nossa Constituição Federal. Como isso precisa ser, como que fala, atingido, né, respeitado, uma lei ou um ato normativo que não traz essa legitimidade, né, ou que foge ao previsto, ou que esbarra, ou que contradiz o previsto na nossa Constituição Federal, essa lei ou esse ato normativo ele vai poder ser discutido no Supremo através das nossas ações de controle, para que o Supremo possa nos dizer e garantir, né, a eficácia da nossa Constituição para que ele possa nos dizer se de fato aquela lei, aquele ato normativo é constitucional, se ele é inconstitucional, se ele desrespeita um preceito fundamental ou se ele nem existe, né? Porque no fundo a gente tem uma ação chamada ADO, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que na verdade esse ato normativo e essa legislação, ela é omissa. Ela, na verdade, você entra com uma ação de controle para que o Supremo declare a omissão do legislador. Então, quando a gente está diante dessas ações de controle, o principal, né, o objetivo principal aqui do nosso estudo é a garantia da supremacia da Constituição Federal, a proteção de direitos fundamentais, a proteção de direitos que são resguardados pela nossa Constituição Federal. Então, quando a gente tem um desrespeito ao previsto na nossa Constituição, quando a gente tem uma afronta à Constituição Federal, a gente tem aí essas ações de controle para garantir a supremacia da nossa Constituição. Tudo bem? Então tá lá. Esses são os objetivos gerais. A gente tem também, a gente pode dizer, né, que existem alguns objetivos que são mais específicos de cada ação, né? Então a gente pode dizer assim, a gente tem como pano de fundo, né? A gente tem como questão garantir a nossa supremacia, mas a gente também tem que saber se a gente está diante de um controle difuso ou de um controle concentrado. Primeiro de tudo, o que que é controle difuso? Controle difuso é aquele feito por todo juiz ou tribunal. Ou seja, o sujeito, ele quer um bem da vida, ele quer algo, ele necessita de algo, e para que ele possa ter algo previsto, uma garantia, um direito fundamental dele previsto na nossa Constituição, ele precisa afastar o texto, ele precisa afastar uma norma constitucional para que como que fala? Para que aquilo, para que esse ato, para que esse ato possa valer, né? Então, imagina, eu quero um pedido de aposentadoria, porém tem uma lei que diverge do texto da Constituição e me obriga, sei lá, a contribuir 60 anos, né? Vamos imaginar, estou falando algo bem esdrúxulo. Só que eu sei que a Constituição ela exige menos contribuições para fins de aposentadoria. Então, eu posso, a um juiz ou a um tribunal, né, entrar com uma ação pedindo o bem da vida. Na verdade, eu não quero a declaração de constitucionalidade, eu quero o bem da vida, eu quero a minha aposentadoria, e esse juiz ou esse tribunal, ele pode conceder a minha aposentadoria como? Afastando a lei que é considerada ou que pode ser considerada inconstitucional. Tá? Então, isso é controle difuso. Difuso porque é feito concreto, né? É feito no caso concreto, é feito por qualquer juiz ou por qualquer tribunal. Já o controle concentrado, ele, né, o nome ajuda a gente a, a entender. O controle concentrado é aquele que está concentrado no Supremo Tribunal Federal, ou seja, é aquele onde eu só posso ter essas ações de controle. Quais são essas ações? ADI, ADC, ADPF e ADO. Eu só posso ter essas quatro ações em âmbito federal, né, que a gente está tratando aqui do Supremo. Eu só posso ter essas quatro ações interpostas por
por um único dispositivo. Vou falar um único legitimado porque está errado. Esse é um único dispositivo, que é o artigo 103. O artigo 103 da nossa Constituição estabelece quem são os legitimados para entrar, para propor uma ADI, para propor uma ADC, para propor uma DPF ou uma DO. Ah, professora, mas pode ser outro sujeito? Não. Tem que observar aqueles sujeitos que estão previstos na nossa Constituição Federal. Tudo bem? Então, no artigo 103 da nossa Constituição Federal. Então, a gente já sabe o que é controle difuso, que é aquele controle que pode ser feito no caso concreto. No fundo, o sujeito, o cidadão, ele quer o bem da vida almejado, ele quer algo que uma lei, né, está atrapalhando. É um bem, é uma garantia fundamental, uma garantia, um direito resguardado na nossa Constituição, mas que, por conta de uma lei, ele não consegue usufruir. Então, o juiz ou o tribunal afasta essa lei e concede ou não o bem da vida que ele solicita, né? Que ele é o mérito daquela ação dele. Já o controle concentrado é aquele concentrado no Supremo, onde os legitimados do artigo 103 da nossa Constituição Federal, eles irão propor as ações ADI, ADC, ADPF, ADO, diretamente no Supremo Tribunal Federal, que é considerado guardião da nossa Constituição, para que o Supremo julgue essas ações de controle. Por isso que a gente chama de controle concentrado, porque a resposta, o mérito dessas ações estão concentradas num único órgão, que no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Então, cuidado que aqui a gente tem uma diferença também, se você quiser anotar, uma diferença, né, na prática, uma diferença de efeitos, né? Porque se você está diante de um controle difuso, que é aquele controle concreto, diretamente numa ação, você está falando de um efeito interpartes. Então, o juiz concede aquilo que você solicita, né? Aquilo que você almeja. Ele não vai conceder para todas as pessoas, ele vai conceder para você porque ele olhou, ele julgou o seu caso concreto. Diferente do controle concentrado, onde uma ação ADI, ADPF, ADC, ADO, ela tem efeitos erga omnes, né? Ou seja, para todos os sujeitos, tá? Então, isso também é muito importante para fazer com que a gente possa diferenciar. Então, a gente já sabe qual é a diferença de objeto, né? Então, a gente tem como objeto é, como órgão, né, responsável por essa decisão de mérito, no controle concreto, qualquer juiz ou tribunal, no controle concentrado, somente o Supremo. A gente tem uma diferença de legitimado no controle concreto. Qualquer cidadão, qualquer sujeito, né, porque ele está pedindo uma garantia fundamental, um direito fundamental dele previsto na Constituição, né, enquanto que nas ações ADI, ADC, ADPF, a gente tem ali os legitimados do artigo 103, né? E a gente também tem uma diferença de efeito, enquanto no controle concreto o efeito é interpartes, né? Eu solicitei o meu bem da vida almejado, e lá no controle concentrado a gente tem o efeito erga omnes, tá? Então, essas são aqui a primeira análise e as primeiras diferenças que a gente pode citar dessas ações de controle de constitucionalidade. Tudo bem? É, O que que a gente espera, né? Vamos lá, porque não adianta eu ficar aqui trazendo para você uma peça, né? Trazendo para você algo que você já conhece, que você já estudou e você já sabe, porque não é o sentido das trilhas, né? Aqui a trilha ela tem por objetivo trazer pelo menos algo novo, algo que vá te ajudar na prática, né? No núcleo de prática jurídica. Então, se você parar para pensar, quais são como fala, as competências, quais são o que que a gente espera, quais são os resultados esperados por essas ações que a gente está tratando aqui? Primeiro de tudo, que nas ações de controle concentrado, eu vou me ater a elas agora, né? Que é a ADI, ADC, ADPF, ADO. Essas ações de controle concentrado, ela tem aí um resultado que, primeiro, o resultado esperado amplo, né? Geral, de todas elas, segurança jurídica, né?
Porque a partir do momento em que o Supremo julga uma ação e esse julgamento vai atingir a todos, inclusive os órgãos públicos, né, inclusive a administração pública, a gente tem uma coisa chamada de segurança jurídica. Todos vão ter que observar a decisão, né, do Supremo Tribunal Federal. Beleza. Mas, se a gente for parar para pensar, quais são os resultados ou quais são as competências, né, esperadas dentro dessas ações? Primeira, né, a primeira, a DI, né, Ação Direta de Inconstitucionalidade, lá do artigo 102, inciso 1 da nossa Constituição Federal, né? Então, se você quiser até abrir o texto da Constituição, vamos comigo que fica um pouquinho mais fácil, né? Vamos lá, deixa eu botar até aqui, porque fica também, diz lá, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, número 1, julgar, processar e julgar originariamente a primeira, letra A, ação direta de inconstitucionalidade de ato normativo, federal ou estadual, e a ação declaratória. Então, lá no artigo 102, inciso 1, a linha A, já traz para a gente a DEC, desculpa, ADI e ADC, que são as duas ações de controle, né? E qual é o resultado, né? Quais são as competências esperadas para uma ação, para essas duas ações? Primeiro que na ADI, quando você entra com uma ação direta de inconstitucionalidade, você está dizendo para o Supremo, né? Você, legitimado, óbvio, né? Tem que estar lá no artigo 103, né? Tem que ser Procurador-Geral da República, tem que ser Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, governadores, mesa da Câmara, mesa do Senado, presidente da República, né? Então, você tem lá os legitimados a entrar com ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, que é a nossa ADC. Tudo bem. Na ADI, se você parar para pensar, o que que eu peço numa ADI, né? Ação direta de inconstitucionalidade. Na ADI, eu peço que o Supremo julgue aquela lei, aquele ato normativo inconstitucional, né? Por quê? Porque eu entendo que aquela lei de algum estado que seja, né, do Rio de Janeiro, depende, né? É, aquela lei ela está violando um preceito, ela está violando um dispositivo da nossa Constituição Federal. Então, a ADI ela tem por foco, por mérito, pedir para que o Supremo declare ou para que o Supremo diga que aquela lei, né, ela é o quê? Inconstitucional, tá? Então, esse aqui é o nosso primeiro ponto. Enquanto que na ADC a ADC, ela é uma ação declaratória de constitucionalidade. Então, você já sabe que ela é constitucional. Ah, professora, mas então por que que eu entro com a ADC, né? Essa aqui é a grande pergunta. Por que que eu preciso entrar com uma ADC se eu já sei que a lei é constitucional? A gente entra com a ADC porque muitas das vezes aquela lei tida por constitucional, ela está sendo julgada em diversos tribunais, né, estaduais, de diversas formas. Então, eu tenho uma mesma lei federal, porque a DC é só lei federal. Eu tenho uma mesma lei federal que está sendo julgada no Rio de Janeiro de uma forma, que está sendo julgada, enfim, no Espírito Santo de outra, Minas Gerais, São Paulo, enfim, cada tribunal está julgando a sua maneira. E para que isso não gere insegurança, lembra que foi o que eu falei? Para que isso não gere insegurança jurídica, a gente pode ou deve pedir para que o Supremo declare a constitucionalidade, porque a partir do momento que o Supremo declara, ele vai dizer qual é a interpretação que é considerada constitucional. Tudo bem? Então você tem aí, como que fala? É, você tem aí essas duas diferenças de objeto, tá bom? Mas a gente não tem somente a DI e a DC. A gente tem também a DPF, né? Ação ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF. E o que que diz essa DPF, né? A DPF, ela é uma ação é, que visa, né? Se você quiser anotar, dizer que uma lei é um ato normativo, e aqui a gente pode ter uma lei, um ato normativo, inclusive, né, estadual, federal ou municipal, né? Então, você pode ter é,
uma lei municipal sendo julgada pelo Supremo, mas o Supremo não vai dizer que ela é inconstitucional, não, tá? O Supremo vai dizer que essa lei municipal, ou estadual ou federal, ela desrespeita um preceito fundamental, tá? Então, essa lei, essa ação de descumprimento de preceito fundamental, ela foi introduzida na nossa Constituição posteriormente, por uma emenda constitucional número 3, você vê que ela é bem antiga, né? De 1993, tá lá no artigo 102, parágrafo 1º, né, da nossa Constituição, a arguição de preceito fundamental decorrente dessa Constituição será apreciado pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. A lei é 9882, né, que é a lei que trata dessa ação de descumprimento de preceito fundamental, e o Supremo, quando julgar, como fala, essa ação procedente, ele vai dizer que aquela lei ou aquele ato normativo não é inconstitucional. Ele desrespeita um preceito fundamental. Então, por isso que a gente tem uma ação muito próxima à ADI, né? Parece uma ADI, mas ela, na verdade, ela não declara a inconstitucionalidade da lei. Ela diz e ela estabelece que aquela interpretação ou aquela lei desrespeita um preceito considerado fundamental. Aí o aluno tem mania de me perguntar assim, professora, só um minutinho, mas o que que vem a ser preceito fundamental? Pessoal, a gente não tem ainda, nem na Lei 9882, não há nada estabelecido o que deve ser considerado preceito fundamental. Porém, o Supremo tem ali dado algumas decisões no sentido de que os direitos e garantias fundamentais, repartição de poderes, a forma federativa, é, né, as competências, o sistema tributário nacional, são todas, como se fala? Cláusulas pétreas, desculpa, são todos considerados preceitos fundamentais, tudo bem? Então, nesse caso, você poderia ter uma lei ou um ato normativo que diz respeito a uma garantia tributária do contribuinte, né? Uma lei ou um ato normativo que diz respeita, né, determinadas normas, né, determinados preceitos considerados fundamentais na nossa Constituição Federal. Tudo bem? Então, essa é a ADPF, é essa nossa ação que está lá no artigo 102, né? Artigo 102, parágrafo 1º da nossa Constituição Federal. E, por fim, a gente tem a nossa ADO, né? O que vem a ser a nossa ADO? Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Tudo bem? Todo mundo junto comigo? Essa ação, né, de inconstitucionalidade por omissão, ela é, é, ela vai ser julgada no Supremo e ela tem por fim, ela tem por objeto, né, dizer que o legislador ou, né, declarar que o legislador ele está, por isso que ela se chama por omissão, que o legislador está omisso quanto à regulamentação eh, de uma norma, de um dispositivo da Constituição, de um artigo da Constituição que tenha eficácia limitada, porque a gente sabe muito bem que as normas constitucionais, elas se dividem em norma de eficácia plena, norma de eficácia contida, norma de eficácia limitada, né? As normas de eficácia plena, elas já produzem todos os efeitos, as normas de eficácia contida também, porém, o legislador é quem, né, é, restringe aqueles efeitos, e a norma de eficácia limitada é aquela que traz uma garantia, porém essa garantia precisa ser o quê? Regulamentada. É como a aposentadoria de pessoas com necessidades especiais, é a aposentadoria do servidor que trabalha com atividades insalubres, né, penosas e perigosas. Por quê? Porque é a lei que tem que regulamentar e trazer aí quais são os preceitos, quais são os requisitos para que aquele direito possa ser exercido pelo sujeito, né?
E quando ele não faz, quando o legislador não faz, você pode declarar que esse legislador, ele está o quê? Ele está omisso. Você não, né? Os legitimados do artigo 103 podem declarar a omissão legislativa. E como o Supremo ele não é legislador positivo, ele não pode legislar, ele simplesmente vai notificar a Casa Legislativa competente para que essa casa possa fazer o quê? Possa fazer a devida legislação. Bateu um vento aqui, né? Então vamos lá. É, Se uma lei é aprovada pelo Congresso, ela contraria um preceito fundamental que tem, né, que contraria um direito fundamental. Quem que a gente pode dizer que pode. Quais são as formas que a gente pode dizer que a gente pode discutir aquela norma? Você pode discutir, então, a norma lá no controle concreto, e você pode discutir a norma no controle concentrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Então, aqui a gente pode fazer essas reflexões, né? Só para também contextualizar, né, pessoal? Tudo isso que a gente está falando, todo esse controle de constitucionalidade, é um controle de constitucionalidade já muito antigo, né? Esse controle concreto é um controle que já nasceu lá no direito americano, né? Nas normas americanas, onde qualquer juiz ou tribunal ele podia afastar a aplicação de uma norma inconstitucional no caso concreto. Por isso que a gente diz que é controle difuso, controle concreto, enquanto o outro é controle abstrato, né? Controle concentrado. Né? Tá mais ligado ao modelo europeu, tá mais ligado à pirâmide de Kelsen, em que estabelece a Constituição, né? No topo dessa pirâmide. O Brasil adotou as duas, né? Porque tem países que só adotam um único modelo. Ou o país adota o controle concreto, ou ele adota o controle concentrado. Aqui no Brasil, a gente tem a adoção dos dois modelos, então essa norma pode ser, como fala, declarada inconstitucional de forma concreta ou declarada inconstitucional de forma difusa. Tudo bem? É, Vamos lá. MP, Ministério Público, sempre vai participar dessas nossas ações, né? Ele é o fiscal da lei. A AGU também, ele vai defender a norma que está sendo impugnada, tudo bem? E a gente pode voltar lá nos nossos efeitos para estabelecer, né, os efeitos dessa norma, defeito dessa decisão, em que a gente tem aí efeitos interpartes, não, efeito erga omnes, eficácia vinculante para todos os órgãos da administração pública, inclusive para os particulares. Então, cuidado com essas regrinhas, tá, pessoal? Das ações diretas de inconstitucionalidade. Eu acho que a gente tirou aqui bastante, né? Tiramos várias dúvidas quanto a essas ações. E qualquer dúvida que vocês venham a ter, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Um beijo.